não verificar exatamente todos os pontos que precisam ser feitos antes de executar os pontos em si, né? O que acontece? Quando a gente vai fazer um trabalho, então, a gente tem que entender que as carreiras têm repetições de pontos, né? Eu falo muito isso nos meus vídeos, terminamos a primeira repetição, terminamos a segunda repetição. Então, uma coisa que eu vejo que ajuda as pessoas que estão iniciando a errar, ajuda a errar, isso mesmo, é que ela não entende a questão das repetições, quais são os pontos que tem em cada repetição, para ela poder, à medida com que ela for fazendo a peça, ela ir contando os pontos e entendendo as sequências. Por exemplo, às vezes são, igual aqui no meio, ó, a gente tem, as repetições são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí você pula 3 pontos da base, aí você faz de novo. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Pula 3 pontos da base. Então, se você não gravar essa questão da quantidade de pontos que você precisa por repetição, você, por vezes, você vai pular 3 pontos, pular 4 pontos, você vai fazer 3 pontos, uma correntinha, 2 pontos. Já aconteceu também isso já aconteceu comigo, de eu fazer. A repetição era exatamente essa: 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí, quando chegou mais para frente um pouco, eu vi que teve uma repetição que eu fiz um ponto alto só. Eu não sei o que eu estava pensando, eu, de repente, fiz rápido demais, me desliguei, só que aí estava perto. Então, eu corrigi, eu voltei, desmanchei, então, e voltei fazendo corretamente. Eu vejo isso também como uma dúvida frequente, é de não entender, né, primeiro, quais são os pontos daquela repetição, para depois você ir fazendo e conferindo. Por exemplo, você assiste a videoaula, e aí a pessoa vai estar explicando lá, faz 3 pontos altos, pula 2 pontos da base, faz 2 correntinhas, faz um ponto alto duplo, faz um ponto pipoca. Então, primeiro você assiste para entender quais são os pontos que o professor está te orientando a fazer, e aí depois você volta esse trecho e vai fazendo com ele. Porque quando você faz dessa forma, no meu ponto de vista, ajuda muito a você evitar os erros, porque você já entendeu. Geralmente as carreiras, as repetições não são tão grandes. Então, te ajuda a memorizar os pontos e aí, consequentemente, você vai seguindo, eliminando aquela questão que a gente estava falando de esquecer algum ponto ou de fazer algum ponto a mais.